A artilharia explodiu no início da manhã. Os disparos soltaram munição para dar cobertura para o assalto à trincheira. Os soldados seguiram no BMP e só desmontaram quando havia uma ligeira segurança para tempestuarem contra os ucranianos. Os combates nas trincheiras eram violentos e muitas vezes rápidos, com os homens se movendo desesperadamente. Do outro lado, os ucranianos tentaram se defender, soltaram os RPGs contra os russos. As AKs vibraram em suas mãos, cuspindo projéteis pesados contra os inimigos. Eram os meses de batalha rumo a Novomikhailovka e Vuhledar. A Batalha de Vuhledar tornou-se uma das mais famosas do conflito da Ucrânia, principalmente no fim de 2022 e início de 2023. Enquanto os mercenários do Wagner Group mudaram o rumo da guerra com novas estratégias para tomarem Bakhmut, o Ministério da Defesa russo tentava as antigas técnicas e suas longas colunas de blindados para conquistarem uma cidade mais ao sul em Donetsk. Era Vuhledar, uma pequena cidade de pouco mais de 14 mil habitantes, para onde os fuzileiros da 155ª Brigada rumaram, perecendo no inverno e vendo seus blindados queimarem inutilmente. Os reforços tiveram o mesmo destino. A Batalha de Vuhledar não pode ser explicada simplesmente falando da cidade e dos eventos de um único mês. Comentar sobre isso é ser injusto com os ucranianos que defenderam a cidade por tanto tempo, morrendo no meio das bombas, e também com os russos, que lutaram meses a fio, vendo tantos dos seus perecendo e seus blindados sendo destruídos em avanços contínuos. Foram meses de luta, quando então os russos resolveram mudar as estratégias. O objetivo era cercar a cidade e acabar com sua linha principal de suprimentos. Eles começaram um novo avanço um pouco mais ao norte, no rumo de Novomikhailovka. A partir desse momento, começava um novo conjunto de batalhas que interligava todo o fronte. As forças russas teriam grandes desafios, pois os ucranianos conseguiram criar uma defesa razoável dentro da vila. A história da Batalha de Vuhledar envolve então o nome de outras cidades, vilas e assentamentos que foram sendo arrasados pela guerra. Tantos lugares de onde a vida e a cor foram retirados pela violência do avanço do conflito, afastando os civis e transformando as terras em campos inférteis para a felicidade que não fosse baseada no sofrimento ou na morte dos inimigos. O tenente sênior Dmitry Volkovsky olhou para as explosões ao longe. Novomikhailovka vinha recebendo punição russa há algum tempo. Lá dentro, os ucranianos da 79ª Brigada de Assalto Aéreo tentaram segurar o avanço. Iriam perder. Dmitry tinha certeza disso. Ninguém tinha condições de aguentar tamanho abuso e violência por tanto tempo. Ele enxergou o verde e a vida serem sugados das terras ucranianas quando o inverno chegou e o fogo russo veio para acompanhar, deixando tudo estéril. Os cadáveres ucranianos fariam parte dessa paisagem se não recuassem logo. Quase não havia onde se esconder em Novomikhailovka. Um de seus subordinados veio, como tantas vezes, mostrar que um de seus drones estava seguindo um blindado inimigo. Ele voou devagar pelo campo congelado, com aquela imagem ruim dos kamikaze, com resolução suficiente só para apreciar os últimos momentos de um soldado
ou de um veículo. O blindado ucraniano nem viu como estava sendo seguido, até o kamikaze explodir em seu ponto mais fraco, arrancando ainda mais destruição quando seu fogo chegou às munições. Com certeza aquele era um veículo soviético. Infelizmente, eles tinham a característica de manter essas explosões catastróficas. Os russos em volta do tenente comemoraram. Dmitri sorriu, pois eles estavam contentes. Ficava preocupado com seus garotos. Não que ele mesmo fosse muito mais velho. Nascido em 1985, comemoraria 39 anos naquele mês. Uma estatística mórbida dos soldados mortos na guerra mostrava que a idade média era de 30 anos em 2022 e agora estava por volta de 38 anos. Dmitri não queria ajudar a manter essa tendência de aumento, fosse com sua própria vida ou com a de seus homens. A estatística na Rússia era complexa. Perder gente na Ucrânia não era apenas perder compatriotas ou arriscar o futuro da guerra, mas também o futuro do país, cada vez mais velho. A pirâmide populacional da Rússia não estava nada boa, com características de que a população estava em contração e reduziria ainda mais com o passar dos anos. Dmitri gostava de ler sobre isso, afinal, antes de ser mobilizado em 2022, foi líder do Laboratório de Zoologia Evolutiva e Genética. Fez sua pós-graduação, publicou trabalhos científicos juntamente com a equipe e tornou-se um especialista altamente qualificado na área de genética molecular. Então, foi obrigado a partir durante a mobilização para fazer uma das principais habilidades para o qual o ser humano havia evoluído: matar. Putin chamou, ele atendeu e acabou como tenente na 155ª Brigada de Fuzileiros Navais. Ficou famoso em Pavlivka, quando salvou tantos de seus amigos em um dos combates duros na tomada da cidade. Agora esperava ter o mesmo sucesso em Novomikhailivka. Os oficiais haviam visto as imagens da cidade que atacariam em breve. Eles notaram como o local estava destruído. Era estranho imaginar como os ucranianos ainda conseguiam se tocar lá. O grau de destruição era absurdo. Aqueles malditos não se rendiam com facilidade, sendo o mais sensato a se fazer para sobreviver naquele tormento que a artilharia estava impondo aos paraquedistas de Kiev que protegiam aquelas ruínas. Dmitri recebeu as ordens para prepararem mais um ataque. Os bombardeios haviam começado durante a noite. As explosões em série enviadas pela aviação podiam ser ouvidas de longe enquanto eles se preparavam. Precisavam expandir ainda mais o avanço. Os drones começaram a atacar as defesas ucranianas. Os kamikazes avistaram um soldado inimigo tentando se esconder em uma trincheira já sofrida com os bombardeios. O primeiro demônio voador bateu no esconderijo, soltando a energia contra o homem escondido lá dentro. A fumaça ficou em volta, somando o sufocamento ao desespero dos estilhaços que geraram pontadas de dor no corpo. Mais um ficou zumbindo em volta da trincheira, uma ameaça perturbadora, pairando até pousar do lado. Ele acabou caindo perto da entrada. Foi ativado mais tarde por outros drones que bateram sucessivamente. Dmitri deu ordens para a artilharia começar os disparos enquanto seus homens subiam no BMP. O blindado começou a esmagar a terra gelada, enquanto as bombas foram disparadas contra a trincheira ucraniana. Os drones já haviam feito um bom trabalho, transformando os defensores em corpos ou em homens feridos gemendo dentro de buracos. Agora era a vez da infantaria terminar o serviço. O BMP seguiu com a cobertura
para evitar um kamikaze durante o caminho. Seus homens já desceram entre os buracos, sentindo o impacto das granadas lançadas pelos inimigos sobreviventes. Alguns foram bater contra outras partes das trincheiras. Os soldados se espremeram nas valas apertadas. Ouviram os tiros vindo mais à frente, mas não era uma resistência que duraria muito. Os combates foram ferozes no meio dos ventos frios que vagavam pela trincheira. Aos poucos, esses sons foram cessando. Os homens foram andando sobre a trincheira e se colocando em novas posições. Um deles deu o sinal de uma boa notícia. Um AK-12 apontou para um buraco coberto por restos de árvores. Os russos em volta tentaram retirar a madeira caída sobre o buraco. Era o resultado de uma série de bombas da artilharia que tampou a saída dos defensores. Sem munição, eles só esperaram os russos os libertarem para se renderem e seguirem como prisioneiros. Dmitri ficou satisfeito. No outro dia, tentaram avançar um pouco mais, mas dessa vez bateram em uma defesa acirrada dos ucranianos. As metralhadoras mantiveram a infantaria afastada, colocando muitos dos russos no chão. Dmitri soube que aquele grupo teve munição para conter os ataques por tempo suficiente para que os líderes da 155 mandassem os russos recuarem, deixando os corpos para congelar no frio da noite. O sol se foi e, quando tantos cadáveres endureceram cobertos pela neve, os drones russos voaram procurando ucranianos. As almas dos russos queriam companhia na noite. Os kamikaze procuraram principalmente pelos soldados se deslocando. Todos sabiam que a noite era um dos bons momentos para rotações. Por isso os drones chegaram, vendo os corpos ucranianos brilhando. As explosões ofuscaram essas imagens esbranquiçadas dos homens. Os drones ainda voavam ao amanhecer. Os ucranianos tentaram se defender deles, atirando para cima. Quando a granada caiu de um dos soldados tentou correr. A granada explodiu em sua cabeça, jogando mais um cadáver no chão imediatamente. As unidades de tanque se prepararam para rodar. As tripulações foram para seus monstros de metal, juntando-se para mais uma batalha. Tanques como T-90, T-80 ou T-72 foram para a frente, começando os disparos contra os ucranianos. Eram mais uma vez as colunas. Infelizmente, Dmitri viu muitos desses ataques. Eram decisões questionáveis. Vinha sobrevivendo desde então, evitando virar estatística. Mas aquele começou muito mal, com blindados trombando ao invés de manterem uma coluna fixa. Parecia o caos de Vuhledar um ano atrás. Essa coluna avançou mais ao sul de Nova Mikhailivka, o que lhe rendeu ataques da 72ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Aquilo deu calafrio a Dmitri. Esses malditos fizeram um estrago às colunas russas em 2023. Agora, no inverno de novo, os drones e a artilharia deles começaram a voar. As explosões foram distribuídas pela coluna, quebrando cada vértebra de metal. Aos poucos, o que era uma fila de tanques se transformou em pilhas de metais distribuídas pelos campos. Outra tentativa bateu contra as armas da 31ª Brigada. Essa coluna passou por cemitérios de metal criados por ataques prévios. Dmitri viu de longe como esses blindados seguiam sob fogo inimigo. Até munições cluster foram jogadas contra eles. As tripulações tentaram correr para as árvores secas, assistindo o poder russo ser dizimado por tantos drones. Dmitri acompanhou todo aquele metal sendo jogado contra os ucranianos. Respirou aliviado quando viu muitos dos colegas voltarem ainda vivos, mas a taxa de mortalidade era alta naqueles ataques sucessivos. Finalmente chegou a vez dele de novo. Outro ataque. Diziam que não faltava contingente para os russos.
E parecia que não. Vendo como seus líderes jogavam tantos dos seus comandados dessa maneira contra uma parede de fogo. O primeiro blindado de um dos grupos explodiu já na travessia de um campo. As bombas cluster vieram depois, danificando os tanques e acertando quem estivesse acima dos BMP. Algo quebrou a blindagem de um dos transportes, cobrindo-o com fumaça. Os homens conseguiram o abandonar, mas agora tinham o desafio dos campos de fogo. Os grupos ainda coesos tentaram continuar o avanço. Parecia que conseguiriam se aproximar ainda mais. Quando a artilharia começou, as ilusões foram quebradas mais rapidamente que os corpos. A confusão teve início, encerrando a coordenação da coluna. Pouco tempo depois, a fumaça já estava vindo e soldados e tripulação se juntaram aos desesperados na fuga. Os tanques tentaram atirar contra as trincheiras ucranianas. Alguns soldados escolheram ficar e se defenderem atrás de um dos tanques imobilizados. Um deles se arriscou para tentar resgatar um amigo ferido. Era inútil no meio da confusão. Os tanques até chegaram a fazer uma boa progressão e, em alguns casos, atacaram com seus canhões para impulsionar o ataque. Ainda havia esperança. Eles foram seguindo para serem barrados novamente por ATGM, Javelin, artilharia e drones. Os projéteis explodiram nos tanques, acabando com a força mais agressiva do ataque. Os homens que desmontaram do transporte não sabiam se agradeciam ou praguejavam ao ver o blindado se explodir em seu ponto mais fraco. Bombas cluster pegaram alguns deles, dando-lhes uma morte sofrida com tantas esferas rompendo seu corpo. Os soldados e as tripulações correram como puderam. As granadas desceram, jogando os estilhaços contra homens apavorados. Dmitri viu dezenas de colegas ficando no chão, outros correndo e superando a dor dos ferimentos. Quem ficou caído ouviu o baque dos explosivos a seu lado e sentiu, menos de um segundo depois, a explosão bater em seu corpo. Acontecia até o homem não se mexer mais. Dmitri foi um desses que parou de se mexer nos campos ucranianos. Faleceu em fevereiro de 2024. Os meses ainda eram frios quando seu corpo foi encontrado e levado para ser enterrado. Ataques como aquele que levaram à morte de Dmitri geraram raiva nas redes sociais russas, a ponto de uma postagem criticando aquelas ordens aparecer até mesmo na rede social da 155ª. Havia tantos fora da guerra que falavam de conquistas e vitórias, mas se enchiam de ira ao ouvir falar do custo em vidas de tantos ataques. Às vezes a ira era tanta que ignorava até o sofrimento e as vidas dos soldados sobre os quais foram construídas essas comemorações. Isso quando não vociferavam acusando de mentiras as reclamações desses homens que suavam e morriam nos campos de guerra. Alexander era um dos comandantes da 79ª. O ucraniano estava no inferno de Novo-Mikhailivka há tempo suficiente para se acostumar com o barulho das bombas. Junto com seu irmão Pavlo, coordenaram as atividades contra os russos a partir de um porão minúsculo, com um monitor que transmitia imagens de drones 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de um walkie-talkie, um Starlink, uma pequena mesa de jantar e 4 dormitórios. Havia momentos de felicidade, mas os mais frequentes eram de tristeza e impotência. Um dia, ele assistiu os russos atirarem a queima-roupa no militar ucraniano. Devido à falta de walkie-talkie do soldado, seus comandantes imediatos não puderam contatá-lo e avisá-lo de que os russos já haviam saltado para sua trincheira. Mas 2 de seus irmãos conseguiram se esconder no abrigo e eventualmente escapar. Em um dos ataques para tentar expandir as posições ucranianas, ele viu seus irmãos deitados em frente às defesas russas.
usaram as crateras da artilharia para se defenderem dos tiros inimigos. Alexander não pôde fazer nada naquele momento, além de tentar enviar algum veículo para os resgatar. Nesse íntere, assistiu os homens pararem de se mexer no chão. Os disparos das metralhadoras vararam os corpos de alguns deles. Um dos médicos tentou ajudar um dos irmãos feridos, rodeado de cadáveres frescos. O homem deitado balbuciou algo sobre um drone. O médico se abaixou, protegendo o colega. Os estilhaços voaram nos dois. Cheio de fragmentos no corpo, ele se deitou e pediu clemência, vendo o amigo dar seus últimos suspiros. O resgate voltou justamente quando o drone também retornou com uma granada. Ele se levantou e partiu, deixando os corpos dos irmãos. O veículo deixou um caminho tumultuoso, com as crateras da artilharia e as explosões. Parou para desviar a rota. As explosões ao redor aumentaram, até finalmente interromper de vez o resgate e acabar com as esperanças de Alexander. Apesar desses ataques, era mais comum a 79ª se defender. Os mais experientes sabiam lidar com os russos pressionando com seus pequenos grupos avançando cada vez mais. Ficavam até eufóricos, liberando a fúria de suas AKs contra essas pequenas ondas. A tática inimiga era enviar pequenos grupos, às vezes blindados, às vezes não, contra as defesas. Os soldados prepararam as munições, lançando os RPGs contra os inimigos progredindo. De repente, um deles viu que a explosão não impediu o avanço. Colocou o AK para esgotar a vida dos oponentes, mas eles continuaram vindo. Foi para trás para buscar a PKM para dar um jeito naquele pequeno esquadrão. Ainda não resolveu completamente. Precisou de mais um RPG. Foi aos xingamentos que levou o armamento até a posição e disparou contra os russos. Mais um ataque barrado. Os defensores enfrentaram ataques assim frequentemente. Em um deles, um BMP deixou os soldados e se retirou para evitar a artilharia que já descia sob o comando de Alexander. Ele olhou aflito para a tela, acompanhando as imagens do drone para ver se aquele pequeno esquadrão de russos chegaria à trincheira. Eles seguiam a estratégia de se esconder entre os restos dos blindados de ataques anteriores. A fumaça e a poeira se erguiam diante deles, enquanto os ucranianos tentavam acertar sua mira em um grupo tão pequeno e correndo tão separadamente. Os russos se jogaram no chão seguidas vezes, atirando com suas AKs. Um deles pisou em uma mina e caiu, apenas assistindo seus colegas continuarem a progressão. Um dos russos conseguiu avançar entre as crateras da artilharia. Ele tentou passar pela trincheira para flanquear os ucranianos. Alexander avisou aos pilotos de drones. Um deles jogou um kamikaze contra o russo. Ele ainda tentou se levantar, o que arrancou um palavrão de Alexander. Depois, caiu de novo. Um dos russos finalmente conseguiu chegar dentro da trincheira. Um ucraniano apontou o AK. Depois optou por lançar uma granada que explodiu diante do russo. Alexander escolheu enviar as munições cluster, espalhando a dor diante da trincheira. Ao fim, sobrou apenas um dos inimigos tentando avançar, um que teria poucas chances de sobreviver à artilharia ou aos drones. Alexander viu mais desses ataques, com os transportes blindados do Kremlin jogando seus pequenos esquadrões perto das trincheiras ucranianas. Ele observou aqueles homens correrem para a proteção, mas quando um desses locais estava vazio de defensores, o comandante podia jogar tudo ali. A munição cluster caiu,
rompendo a vida de quem ainda estava fora do buraco. Explosões maiores abalaram os russos. Depois vieram os drones para a coleta individual de almas. Mas tudo aquilo parecia inútil. Era um esforço que só podia ser explicado pela lenda grega de Sísifo, rei de Corinto, que ficou conhecido por enganar a morte 2 vezes. Como castigo, Zeus o condenou a rolar uma pedra colina acima até o topo de uma montanha, mas a pedra sempre rolava de volta, obrigando-o a recomeçar o processo. Certa vez, Alexander estava para liberar um grupo de seus soldados, assistindo como faziam a rotação. Um russo os encontrou e lançou seu drone de ataque no ar. O kamikaze percorreu todo o caminho sem se importar com os disparos. Ele interrompeu a promessa de descanso dos ucranianos com uma viagem para um sono eterno. Os sobreviventes voltaram para a trincheira para se defenderem. Os drones arrebentaram-se em todas as partes da defesa. Por fim, destruíram o carro que levaria os homens para fora do inferno. Os fuzileiros russos da 155 enviaram um tanque com um arado de rolos KMT-7 e 2 MT-LBs com tropas. O KMT-7 seguiu na frente do tanque estourando as minas. Sua missão era liberar o caminho pelo campo minado. Os soldados russos mais atrás ouviram as explosões sucessivas. O grupo de assalto abriu caminho por 3 campos minados, cobrindo uma extensão total de 1 quilômetro. O arado de rolos KMT-7 resistiu a 10 explosões de minas antitanque, mantendo o veículo e sua tripulação intactos. Mesmo sob intenso bombardeio da artilharia inimiga e enfrentando ataques de drones kamikaze, a equipe desembarcou na floresta e eliminou completamente as posições das forças armadas ucranianas. À frente desse grupo, o bombardeio massacrou Nova Mikhailivka. Eram tantas explosões que o chão tremeu, acordando mortos e enterrando vivos. A cidade inteira estava tomada por fumaça. Às vezes as bombas davam um intervalo, um descanso, mas isso só ocorria quando os blindados deles estavam muito próximos. Os disparos foram trocados no campo. As munições brilhantes pareciam bonitas vistas de longe, para quem não participava da violência absurda que desmembrava pessoas e deixava seus restos espalhados de modo que nem era impossível os identificar. Os disparos desses blindados foram cada vez mais crescentes. Eles cobriam o avanço dos homens debaixo da fumaça. Os soldados foram se protegendo entre os blindados das outras ondas. Era um evento repetitivo. Blindado, cratera, abaixa, levanta. Alcançaram os restos das construções por onde começaram a vagar procurando pelos ucranianos. Eram muitos deles. Outros esquadrões foram chegando, tomando as trincheiras já vazias e depois continuando até tudo ser russo. Alexander assistiu à queda de Nova Mikhailivka sabendo de seu significado. Agora, os russos continuariam seu cerco até Konstantinivka, para interromper toda uma rota que ajudaria a suprir Vuhledar. A 79ª tentou como pôde. Havia um cemitério de mais de 300 blindados russos enferrujando em volta de uma pequena vila em Donetsk. Milhões de dólares em equipamentos, cujo metal se transformou em escultura ao lado dos cadáveres de tantos soldados durante aqueles ataques russos. Não que fosse motivo para comemorar ao ver isso. Muitos ucranianos faleceram defendendo o local. As pessoas de fora não conseguiam entender aquele inferno, o horror daquelas repetições, esquadrão atrás de esquadrão se aproximando, saltando sobre cadáveres de metal e de carne. Alexander passou a mão pelos cabelos. Tantas vidas perdidas, e agora os russos estavam levantando bandeiras em cima de casas destruídas, ruínas que diziam ter libertado. Só a guerra para trazer a libertação na forma de ruínas, cadáveres e amputações.
Дом смотри. А? Я знаю.